Marcos capítulo 2, verso 15, diz assim a palavra de Deus. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Ore agora, sinceramente, para que Deus fale ao seu coração. Feche os seus olhos, fala: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, como que esse texto, Senhor, ele serve para mim? Faça essa oração ao Senhor e que o Senhor seja bondoso em responder a você. Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra é santa, ela é pura, ela é eterna e ela é poderosa. Faz, Senhor, nessa noite, que os teus propósitos na vida de cada um que está aqui se cumpram, porque tu és um Deus fiel e que age em favor daqueles que confiam no Senhor. E tu és aquele que abençoa o teu povo quando a tua palavra é anunciada. Edifica, Senhor. Alimenta os nossos corações com a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis sentar, deixem a Bíblia aberta aí nesse texto de Marcos capítulo 2, do 15 ao 17. Continuando então nossa exposição no Evangelho de Marcos. Marcos, ele, nesses primeiros capítulos, ele trata de alguns assuntos importantes do ponto de vista religioso. Nós vimos que, no domingo passado, que a principal doença do homem é o pecado. E então, o perdão é a principal necessidade. Nós temos aqui, nesse trecho lido, uma questão que envolve comunhão, comer com pecadores, uma associação de Jesus de médico com mestres da lei. E, continuando, se você continuar aí o verso 18, você vai ver que ele começa a falar de jejum, depois ele fala do sábado. Então, Marcos vai mostrando assuntos importantes na vida religiosa, porque a intenção dele é apresentar quem é Jesus Cristo. E enquanto ele faz isso, ele também revela qual é a missão do Cristo, qual é a missão do Filho de Deus. E conforme nós vamos percebendo as ações de Jesus, em cada uma dessas histórias, Marcos mostra para nós que Jesus tem autoridade sobre todos eles. Mas, conforme o ministério de Jesus vai se tornando cada vez mais público, mais conhecido, e os milagres vão se multiplicando, começa também a oposição ao seu ministério. Nesse texto lido, nós temos aqui a oposição dos escribas, que eram uma espécie de mestres da lei. Eram aqueles que estudavam a palavra de Deus e faziam parte de um grupo de religiosos daquela época, que alguns chamam de partido, né? Partido no sentido de grupo, que tinham a mesma ideia do grupo dos fariseus. A palavra fariseu quer dizer separado. O nome, até é um nome bom, biblicamente, separado, pensando no mesmo significado da palavra santo, separado, somente de Deus.
eles centralizavam a sua vida espiritual na palavra. Eles davam muita importância à lei de Moisés, à Torá, e eles tinham na sinagoga, o lugar onde eles se reuniam também para cultuar a Deus, que como se fosse a igreja deles da época, era o lugar onde eles tinham maior influência. Juntos, né, como fariseus, mas esses líderes do farisaísmo e os mestres dos fariseus, esses mestres da lei, eles cada vez mais aumentavam a oposição deles ao ministério de Jesus. E por que eles faziam isso? Quando Jesus começa a falar de perdoar pecados, ele vem então de uma maneira como nenhum outro mestre se coloca. Então ele vem de maneira revolucionária, fazer algo que nenhum mestre antes tinha feito. E por mais que nós pensemos que eles estão fazendo oposição a Jesus, se você volta no verso 13, capítulo 1, você vai perceber que o primeiro a se opor ao ministério de Jesus é o próprio diabo, quando o tenta no deserto. Depois, lembrando da pregação do domingo passado, quando eles só pensam na mente, quando eles estão vendo que Jesus fala que os teus pecados estão perdoados, eles falam, ele blasfemou, ele está falando algo que só Deus pode fazer, então é uma crítica, mas apenas no pensamento, mas Jesus é Deus, ele lê o pensamento. Agora eles estão acusando Jesus, como é que Jesus come com pecadores? Um homem santo de Deus, um mestre da palavra, ele não pode se misturar com esse tipo de gentalha. Esse pessoal aí não tem acesso a Deus. Continuando ainda, depois eles vão criticar da seguinte maneira, ele falou assim, olha, todo mundo em Israel que é religioso jejua, por que vocês não jejuam? Então você começa a perceber que tudo eles estão fazendo oposição, porque Jesus é um revolucionário, ele vem fazer uma releitura da verdadeira fé em Deus. No verso 24, eles falam com Jesus que eles não poderiam ter colhido aquelas espigas, porque no sábado não poderia fazer isso. Então, percebam, jejum, sábado, com quem você come, você não pode perdoar pecados. E aí até nós chegamos no verso 6, que eu quero que você, no capítulo 3, 6, leia comigo, olha só, retirando-se os fariseus, conspiravam. Esse conspirar aqui é o seguinte, é você ter pessoas com a mesma respiração, o termo é esse, ou seja, eles estão com o mesmo pensamento, eles estão conspirando, junto com Herodianos, que é um outro partido da época, contra ele, e eles queriam tirar a vida de Jesus. Logo no início, eles já tinham definido a ideia, nós precisamos acabar com Jesus, matar Jesus. Por isso que quando chega no capítulo 8, o próprio Senhor Jesus fala para os seus discípulos, guardai-vos dos escribas. Cuidado com esses que se dizem religiosos, mas estão longe de Deus. Jesus está jantando na casa de um fiscal de renda, de um coletor, de um cobrador de impostos. Ele é Levi e ao mesmo tempo ele é Mateus, aquele que escreveu também um dos evangelhos. Ali em Cafarnaum, que nós sabemos onde era o quartel-general de Jesus, provavelmente existia uma grande alfândega, porque tinha uma rota comercial ali, que fazia a ligação da Ásia, passando ali por aquela região que nós chamamos de Oriente Próximo, indo para a África também, para o Egito. Tinha uma estrada importante chamada Via Maris, porque ela vinha ali margeando, na época o Mar Grande, que é o que nós chamamos hoje de Mar Mediterrâneo. Então era um posto fiscal. Quando você chegar de São Paulo, quando você chega do Mato Grosso do Sul, você dá de cara com um posto fiscal, né? Os caminhões param ali, cadê as notas, recolher os impostos, então era mais ou menos isso, era isso que ele fazia. Então ele era um homem de negócios, negociava com os gentios, cobrava impostos, e por isso, quando os escribas olham para Levi, é como se eles falassem assim para Jesus, você é um mestre da lei, você come com um traidor da pátria, alguém que presta serviço para Roma, espoliando os nossos bens. E é interessante que aqui nessa cena, nós percebemos que
eles estão comendo na casa desse fiscal de rendas, desse cobrador de impostos, e ali os outros colegas de Levi também vêm. Então, eu fico pensando como que os outros publicanos, né, os cobradores de impostos, nós que olharam, eles eram totalmente rejeitados pela sociedade, principalmente pelos religiosos. E vem Jesus, um mestre, um profeta, que muitos estão entendendo que ele é o Messias, ele vem e chama um deles, me segue, você vai andar comigo, você vai ser meu discípulo. Então eles olharam e falaram assim, nossa, ele é diferente dos outros porque ele nos aceita, ele não tem preconceito conosco. E então quando Jesus age assim com Levi, os outros fiscais, todos eles vêm, e você precisa entender uma coisa, por que Jesus, ele está aqui com eles? Ele podia jantar em qualquer lugar, Jesus poderia jantar em qualquer lugar naquela noite, mas ele janta com eles, porque quando ele chama os outros colegas de trabalho, para ele poder compartilhar da própria fé pessoal e do contato com Jesus, o Senhor Jesus tem um propósito: eu vou, através de Levi, alcançar os outros cobradores de impostos. E aqui já tem uma estratégia para mim e para você, de Levi usando a casa dele para pregar o evangelho, mas chamando quem? Aquelas pessoas que são próximas, aquelas pessoas que trabalham com eles. E uma coisa que acontece aqui, quando os escribas olham isso, provavelmente eles já pensaram com temor, não é possível que Jesus está prometendo para esses caras, traidores da pátria, que tem perdão para eles. Eles não, Jesus. Como assim eles vão entrar no reino de Deus? Eles não. Então isso também está no coração desses escribas, desses religiosos. Então, queridos, quando nós olhamos Jesus chamando Levi, você pode voltar no verso 13, é um chamado simples. Jesus está passando, verso 13 e 14, Levi está sentado na alfândega ali no posto fiscal, Jesus vira para ele e fala, segue-me. Não fala mais nada, não fala mais nada. Olha a obra do Espírito na vida de Levi, segue-me. E ele simplesmente deixa a sua mesa, ele deixou ali os papéis, as notas fiscais, tudo. Tinha dinheiro provavelmente ali, porque os fiscais eles andavam com muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, para ele ser fiscal, ele tinha que pagar um valor para o rei do lugar, Herodes, para o próprio Império Romano, e aí ele tinha que pagar aquela taxa para o governo, e depois o que ele ganhasse a mais era dele. Era assim que funcionava. Então eles tinham muito dinheiro, mas é chocante ver que esse chamado de Jesus na vida de Levi mostra que quando ele responde, é como se nós pudéssemos ler aqui o seguinte: Jesus está perdoando Levi, que é Mateus, dos seus pecados, e é isso que chama a atenção dos outros. Eles também podem ter os pecados perdoados, porque esse Jesus que veio do céu, o Filho de Deus, ele veio com uma espécie de médico para salvar todo homem da doença mais grave que acomete toda a humanidade, que é o pecado, e ele, somente ele tem a cura para o pecado, que é o perdão. Não existe outro caminho para resolver esse problema grave, essa doença incurável de todo homem, que é o pecado. E o pecado só pode ser resolvido com nada além de tudo que você pode imaginar que você possa fazer, a não ser que Deus perdoe você. Quem nessa noite pode consultar a sua própria consciência e não se sentir culpado pelas atitudes, pelos pensamentos, pelos gestos, pelas palavras que ofendem a Deus e também o próximo, mostrando que todos aqui nessa noite estão infectados pelo mal. Por isso, a própria consciência dentro do seu coração, que o mal está aí, prova
que você é culpado diante de Deus, porque Deus é santo, e por isso os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Jesus veio para trazer a cura, para trazer o perdão dos pecados, porque se todos estão doentes, a única conclusão que eu posso chegar diante de vocês nessa noite é que eu e você vivemos no mundo doente. O mundo está doente. E uma outra maneira de ver isso, além de toda a maldade que nós olhamos todos os dias, pelas mídias, pelos jornais, pelas notícias que chegam até nós, uma outra maneira de percebermos que o mundo está doente é que as pessoas cada vez mais estão longe de Deus. Isso mostra então que cada vez a pandemia tem cada vez mais tomado o coração e poucos têm encontrado esse médico, o Cristo, o Filho de Deus, que cura essa doença que ninguém mais pode curar. Só Jesus, só Ele pode perdoar os pecados. E então, quando nós entendemos que todos estão doentes, que quando Ele chama Levi, o cobrador de impostos, o traidor da pátria, conforme os religiosos da época, ele fala, vem Levi, eu perdoo você, vem para viver uma nova vida. Até porque muitos de vocês aqui têm uma visão totalmente equivocada do Evangelho, e eu preciso falar para você nessa noite. Muitos aqui pensam assim, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso consertar as coisas, eu preciso me transformar pela minha própria força, depois eu vou a Deus e Ele me aceita. Isso não é o Evangelho, isso é exatamente a religião dos escribas. Por isso que eles ficam escandalizados quando Jesus vai comer com pecadores, mas eles continuam pecadores, Jesus. Mas depois que alguém tem o encontro com Jesus, eles não continuam da mesma maneira, porque Jesus transforma o coração das pessoas. Mas o Evangelho então está mostrado diante dos nossos olhos nessa noite, quando nós olhamos essa cena. A Bíblia não está dizendo que eles pararam de fazer coisas erradas, eles extorquiam as pessoas, eles cobravam a mais que o devido, eles causavam sim uma raiva na nação judaica contra eles, sim, eles eram culpados do que eles faziam na alfândega, no posto fiscal. Mas o que eu estou mostrando para vocês, a maneira de Deus agir é diferente da religião dos homens. Ele simplesmente chama ele, e quando ele responde, aquilo mostra, Deus já está agindo naquele coração, e aí então depois a vida muda. Não é você que muda a sua vida e vai até Deus, Deus te aceita. Deus vem a você, começa a mudar seu coração, e aí a sua vida muda. É assim que é o Evangelho. Por isso que os escribas não entenderam Jesus. Se esses fiscais de renda, esses cobradores, não, nós queremos Jesus, mas Jesus, nos dá um mês que a gente vai começar a guardar o sábado, fazer o jejum certinho, dar o dízimo, a gente vai começar no templo, vamos fazer todos os sacrifícios, vamos nos purificar de todas as impurezas, e depois disso, então nós vamos jantar com Jesus. Aí os escribas iam falar, isso mesmo, essa é a lei de Moisés, que nunca salvou ninguém, porque o homem não consegue cumprir. Mas Jesus cumpriu. Por isso que você não pode ser salvo jamais pela sua obediência. Só que isso ofende você. Você que quer muito achar que a sua obediência é que vai livrar você da condenação de Deus. Quando eu falo que a sua obediência não resolve os seus problemas, às vezes isso é uma coisa que não é boa para ouvir. Mas a única obediência no universo que pode salvar um pecador é a obediência de Cristo. E quando eu creio nele, o perdão de Deus vem sobre a minha vida. Esse é o Evangelho. E é por isso que quando Levi, ele conhece Jesus, ele já faz uma janta no mesmo dia e fala, venham também, venham ouvir, é uma vida nova, ele liberta. Como que esses caras deveriam se sentir mal? Eu não sei você, pecador que me ouve, pecadores salvos, outros pecadores aqui ainda não salvos, mas o pecado é algo que acaba com a sua vida. Como que é uma coisa maravilhosa quando você encontra Jesus, Ele liberta você do peso da culpa do pecado, da sujeira do pecado, e você é livre.
E você começa a andar com ele como uma criança pequena, gatinha, no chão da sua casa. E então agora nós entendemos um pouco a frase que Jesus diz aqui no final do verso 17, quando ele usa uma parábola daquela época, comparando mestres da lei, professores e médicos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Se Jesus veio chamar pecadores, eu digo para você que me ouve nessa noite, ele veio chamar você. Jesus veio chamar cada um de vocês que me ouvem nessa noite a ouvir a palavra dele, a colocar fé naquilo que ele promete, porque ele veio para curar você da sua doença, perdoar os seus pecados, e você pode voltar para casa com uma vida transformada. Você só precisa ter a atitude que Levi teve. Na hora que ele chamou, ele acreditou, ele foi, e se apegou com Jesus, ele creu em Jesus. Quando nós olhamos então no verso 15, Jesus comendo com eles, eu estou vendo aqui que Jesus procura os doentes. Quando nós ficamos doentes, o que nós fazemos? Nós procuramos os médicos. Mas eu estou vendo aqui o médico dos médicos, que ele não está esperando os doentes vir até ele. Muitas vezes vinham para ser curados de doenças físicas, mas eu estou vendo aqui o médico dos médicos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, procurar os doentes, mostrando que o médico precisa estar onde os doentes estão. Olha como que é diferente a maneira dele olhar. Jesus tomou a iniciativa. Como eu disse, ele poderia jantar em qualquer lugar naquela noite, mas ele escolheu jantar com alguém que tinha acabado de se converter, um discípulo seu, um apóstolo. E isso mostra então que Jesus toma a iniciativa de ir até os pecadores. Você que me ouve e que crê em Cristo, lembre-se disso. Você só crê nele porque ele foi até você. O médico foi até o doente, porque os doentes da alma, os doentes espirituais, os doentes mortos por causa do pecado, não podem ir até Deus, porque estão mortos. E morto não anda, e morto não fala. Por isso que é sempre bom lembrar aquela ilustração daquele professor de pregação do seminário, quando pegou os seus alunos na aula de pregação e levou eles num cemitério e falou: agora preguem. Falou: que é isso, professor? Não, esse é o trabalho de vocês, pregarem para mortos até que Deus dê vida, porque é Deus que faz os mortos viverem. Isso parece chocante para vocês, mas é verdade, é assim. Você estava morto, o evangelho impactou você, assim como os ossos secos lá de Ezequiel, sem vida. Mas quando o Espírito Santo veio, começou a mudar, e você parou de mentir, e você parou de enganar os outros, e você parou de usar o seu tempo só com os divertimentos e prazeres, e você começou a buscar Deus, e você começou a se interessar pela Escritura, você começou a ser um adorador de Cristo. Por quê? Porque os teus pecados foram perdoados. Deus tinha curado você. Muitas vezes nós falamos que as pessoas não querem ouvir Jesus, isso é verdade, muitas pessoas não querem ouvir, mas por outro lado, eu estou vendo aqui uma história em que as pessoas estão querendo ouvir a história de Jesus, querem ouvir o próprio Jesus. Por quê? Porque Deus sempre vai despertar pessoas para ouvir a palavra dele. Então, presta atenção aqui. Muitas pessoas vão recusar o seu convite para você falar de Cristo para elas. Ok. Muitas pessoas recusaram até a presença de Jesus. Por outro lado, Deus vai preparar sempre pessoas que vão estar sedentas, ávidas para ouvir as palavras de Jesus, porque elas estão doentes. E a doença delas está acabando com a vida delas. Então nós precisamos sempre estar de olho nessas pessoas que Deus tem trabalhado. E muitas vezes você não consegue enxergar, mas a vida dela mostra.
Aproveite as oportunidades. Levi aproveitou a oportunidade. Eu vou chamar meus colegas. Eles precisam ouvir as palavras da vida eterna. E ele chamou. E eles foram. Leve Jesus às pessoas. Leve as pessoas a Jesus. Use o seu tempo. Use os seus dons, use o seu dinheiro para fazer o evangelho de Jesus conhecido, porque é a única maneira das pessoas serem curadas do pecado delas. Olha o final do verso 15. Porque estes eram em grande número, tanta gente estava ali. E também os seguiam. Os publicanos devem ter ficado surpresos com esse mestre Jesus de aceitar Levi. E isso atraiu eles, para eles ficarem próximos. Porque por mais que você possa olhar aqui, por mais que muitos publicanos, cobradores de impostos ainda não fossem convertidos, mas eles estavam no processo de ouvir a palavra de Deus, como foi com você. Alguém ficou investindo tempo em você, levando a palavra, tendo paciência, orando por você. E até que Deus veio na sua vida. Até que você de repente sentiu que aquela culpa foi retirada, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Mas está lá Jesus à procura de doentes para curar, levando ali a oferta da vida eterna. E então nós temos alguns doentes que criticam a postura do médico, e os outros doentes são os próprios escribas, mas eles não se olhavam como doentes. Mas quando a gente entende o verso 17, nós podemos afirmar que os escribas, os religiosos, eles estavam mais gravemente doentes do que os publicanos, do que aqueles pecadores que estavam ali. Por quê? Porque na visão deles, eles não precisavam de médico. Eles não precisavam do perdão. Por quê? Porque eles confiavam na vida religiosa deles, porque eles falaram: olha, nós jejuamos, vocês não, nós guardamos o sábado, vocês não, nós não comemos publicano, vocês não, nós não falamos essas coisas que Deus perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados. Percebam que a confiança deles estava naquilo que eles faziam. Nunca confie naquilo que você faz para ser salvo. Confie somente naquilo que Cristo fez para te salvar. Ele fez. Ele viveu vida perfeita. Ele morreu na cruz. Eu me lembro de um filme. Lá vem os filmes. Um pouco antigo. Um filme tocante. Patch Adams. O amor é contagioso. O camarada foi internado no hospital psiquiátrico. E ele ficou lá. E depois ele saiu e ele falou assim: eu vou ajudar as pessoas. E aí o que ele resolveu? Como é que ajuda as pessoas? Eu vou me tornar médico. E ele se matriculou numa universidade americana. Só que chegou lá e ele viu que os médicos eram muito duros, muito frios, muito insensíveis. Os médicos não tinham contato com os pacientes. E ele começou a mudar aquilo. Aí ele fazendo a residência dele já no começo, tal ali, ele colocava aquele nariz vermelho de palhaço, colocava uma bota, colocava uma roupa, colocava uma gravata, e aí ele chegava, ia lá onde estavam as crianças com câncer, ele ia onde estavam as pessoas com doenças muito graves, e ele chegava sorrindo, chegava conversando, chegava abraçando, chegava cantando, e aquilo incomodou os professores, aquilo incomodou o reitor da faculdade, que começou a fazer de tudo para tirar ele da faculdade de medicina. E não é exatamente isso que os escribas estão fazendo aqui? Eles ficaram incomodados porque Jesus agia com amor, Jesus agia com afeição, Jesus estava sentado, reclinado junto deles, aqueles que ninguém queria chegar perto. Era um médico carinhoso, sensível, acessível. O filme, que é uma história verídica, esse homem
que queria ajudar as pessoas, ele só queria levar um pouco de alegria, porque ele sabia que aquilo poderia ajudar na recuperação. E mesmo aqueles que não fossem recuperar, poderiam receber um pouco de carinho nos seus instantes finais, antes de encontrar com a morte. Mas os escribas não tinham essa sensibilidade que Jesus mostra para mim e para você. E o meu e o seu comportamento com os publicanos de Três Lagoas, com as prostitutas de Três Lagoas, com os piores ladrões de Três Lagoas, com os mentirosos de Três Lagoas, é mais parecida com a posição dos escribas, que a gente se afasta 2 passos, aponta o dedo e só critica eles e fala que eles vão herdar o lago de fogo? Ou a nossa atitude é como Cristo, que procura o pecador, que chega perto dele? Ou será que se nós chegarmos muito perto de um pecador muito conhecido na cidade, nós vamos ser criticados por alguns irmãos, por algumas igrejas, como o próprio Jesus foi, porque o evangelho é radical, e Jesus nunca se preocupou com a aparência. E lembre-se que nós temos isso lá desde o Antigo Testamento, quando Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho pela aparência, Samuel, eu olho coração. E quando nós olharmos os corações das pessoas, o que nós vemos? Tragédia, ruína, dor, culpa, desespero. E nós temos então que ser assistentes desse médico que é Cristo e levar a oportunidade da cura pelo perdão dos pecados. Jesus agia com amor, mas os escribas, eles agiam mais pela mente. Por isso que comer com essas pessoas, com os publicanos, para os escribas era o fim, porque aqueles eram totalmente excluídos da vida social judaica. Mas eu me lembro daquilo que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 17. Ele fala ao Pai orando: não os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Às vezes o mal não vai ser o que alguém vai fazer contra você. O mal vai ser um outro irmão falar mal de você também, quando você se aproxima de alguém que está totalmente longe de Deus, e que vão falar assim: mas eu vi aquela pessoa perto daquele bar, eu vi aquela pessoa na porta do prostíbulo, eu vi aquela pessoa conversando com o traficante, será que aquele irmão se desviou? Você percebe? Você está disposto a ser um agente de misericórdia de Deus e arriscar a sua imagem, a sua reputação, a sua aparência? Isso que chocou os escribas. E antes de nós entrarmos aqui, o porquê disso tudo, por que era tão terrível para os escribas Jesus comer com os pecadores, eu quero entrar aqui e pensar na pergunta. Os escribas, verso 16, vendo Jesus comer, eles perguntaram para quem? Eles perguntaram para os discípulos. Por que eles não falaram com Jesus? Não, eles falaram para os discípulos. E fazendo isso, eles poderiam ter feito o quê? Confusão, divisão e afetar a credibilidade dos próprios discípulos em Jesus. Porque fala assim: você está seguindo alguém que come com esse tipo de gente, que todo mundo sabe em Israel que é rejeitado, se você come com ele você fica impuro. Você tem certeza que você está no caminho certo? Então você percebe aqui que os escribas, eles colocam isso no coração. E mais, muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, e quando eles vinham com seus pescados, eles passavam pela alfândega, pelo posto fiscal, e peixe, comércio, comida, dinheiro, imposto, que é o que o nosso Estado mais está procurando fazer: imposto, imposto, imposto. E quando não dá para fazer imposto, faz taxa. Pare para pensar comigo. Talvez Levi ou outro publicano qualquer tenha extorquido os próprios discípulos de Jesus
quando eles vinham com seus peixes, e eles olhavam e falavam, esses maiores deixa para mim. Isso acontece quando você passa por barreiras policiais, ambientais. Esse aqui deixa para mim, hein, para você passar. E você vai ter que fazer mais tanto para você passar. Percebe? Os pecados são os mesmos. Mas por que a Bíblia não fala que os discípulos, na hora que viram aquilo, falaram assim, Jesus, está complicado aqui, hein? Acho que eu vou voltar amanhã cedo para a gente continuar o discipulado, porque o senhor está em um lugar muito perigoso. Porque quando um pecador de verdade é perdoado, de verdade, ele sabe de onde ele veio, a primeira atitude dele não é julgar o outro pecador, mas ele ter a mesma ação que Deus teve com ele, misericórdia. Toda vez que eu vejo alguém que está com muita dificuldade de perdoar, não consegue perdoar, aquilo é imperdoável, a gente tem que chegar e perguntar, você tem certeza que você já experimentou o perdão de Cristo pelos seus pecados? Porque se você recebeu de Deus tamanha bondade, você não pode agir como Ele com os outros. Agora, quando a pessoa está muito na sua justiça própria, eu não perdoo, talvez ela não entendeu a profundidade do perdão que Cristo trouxe para ela. Então, ela quer misericórdia para ela, mas ela quer ser justiça na vida dos outros. Não destrua a reputação das pessoas, falando delas, como tentaram fazer com Jesus. Eles estavam tentando destruir a reputação de Jesus. Igreja, como é que é difícil isso que eu vou falar para vocês? Não fale mal das pessoas. Não fale mal das pessoas. Se quer falar algo que não é bom, fale diretamente com a pessoa. Olhe para ela. Agostinho diz, a história da igreja, Agostinho, o grande Agostinho, o bispo de Hipona, quando eles estavam comendo e conversando, quando alguém começava a falar de outra pessoa, ele falou assim, olha, então vamos mudar o assunto, porque essa pessoa não está aqui. Não falemos de quem não está aqui, para poder também falar conosco. Não falemos pelas costas. A reputação, o nome de uma pessoa, demora uma vida inteira para ser formada. Não tente a destruir, porque você tem divergências ou problemas entre você e outra pessoa. Suas palavras podem arruinar relacionamentos familiares, as suas palavras podem fechar empresas, negócios, e as suas palavras podem ferir pessoas inocentes. Cuidado com o que você fala das outras pessoas, lembrando que a Escritura diz que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras, todas palavras. Mas voltando agora para a acusação dos escribas sobre Jesus comendo com os pecadores e publicanos, os escribas poderiam ter citado o Salmo 1. Jesus está se assentando na roda dos escarnecedores. Jesus está comendo com o pecador, não pode sentar, o Salmo 1. É lei. Será que então eles estavam corretos? Jesus estava errado? Mas lembre-se, se eu olho para você, em qualquer lugar da cidade, e eu vejo você conversando com um traficante, eu vejo você conversando com o maior mentiroso da cidade, ou vejo você conversando com um cobrador de impostos corrupto, se eu vejo você, alguém que tem Cristo, conversando com ele, o que eu tenho que pensar? Que você está indo no caminho dele? Não, eu tenho que pensar como os discípulos olharam para Jesus. Ele estava ali, não porque ele concordava com os pecados daquelas pessoas, mas porque ele queria mudar a vida daquelas pessoas. E é assim que nós temos que ver isso. Então, quando você vê alguém, um irmão, conversando com uma pessoa que fala assim, nossa, ali é complicado. Será que ele não está levando o evangelho de Jesus? Será que ele não está pregando? Será que ele não está fazendo um convite para ir jantar na casa dele para falar das coisas de Deus? Será que ele não está chamando para vir à igreja? Precisamos tomar cuidado com isso, porque isso aqui é um tipo de preconceito. E ninguém quebrou mais preconceitos
do que o próprio Senhor Jesus. Ele era como um leão que devorava essas segregações sociais que os homens criam. E se nós olharmos para nós, a igreja, ela foi projetada por Cristo para ser um modelo para o mundo poder olhar e dizer o seguinte: olha para ela, a igreja. Pessoas totalmente diferentes, etnias, pensamentos diferentes, profissões diferentes, criação diferente. Eles têm muitas diferenças, mas eles são chamados para ser um só. Como é que nós conseguimos, como igreja, viver em unidade? Se nós vencermos as barreiras do preconceito que toda hora está querendo voltar para o nosso meio. Seja um preconceito intelectual, social, racial, qualquer tipo de preconceito. A igreja foi feita para ser um modelo, um lugar onde não existe preconceito, lembrando que nós somos como que uma oportunidade do mundo sem Deus olhar para a igreja e saber um pouquinho de como que vai ver, como vai ser o céu, o novo céu. A pandemia foi uma grande oportunidade para denunciar todos nós como preconceituosos. Eu não sei se muitos de vocês tiveram a oportunidade de ir nos hospitais com pacientes com Covid. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir nos postos de saúde e vendo como que as pessoas ficavam. Ah, mas eu tinha que ter segurança. Eu não estou falando de segurança para não haver mais contaminação. Eu estou falando de como que as pessoas eram tratadas. Aquilo tem um nome: preconceito. As pessoas tinham medo. Mas esse não só o medo de contrair a doença, mas era a nossa natureza caída, adâmica, pecaminosa, se manifestando contra aquelas pessoas, por um motivo ou outro, foram contaminadas. Os publicanos, eles eram traidores da pátria, eles eram considerados corruptos. Os publicanos não eram aceitos como testemunha nos tribunais. Os publicanos eram rejeitados pelas suas famílias. Os publicanos não poderiam entrar numa igreja, a sinagoga, e eles eram considerados impuros pela lei. Vocês estão entendendo porque que os escribas olham para aquilo e ficam escandalizados? Jesus quebrou todo o preconceito religioso social da sua época. Tudo que não podia estava lá com ele. Porque é isso que o evangelho de Jesus faz. Ele veio para transformar. Porque o pensamento do homem não são os pensamentos de Deus. Se nós voltarmos no capítulo 1, Jesus curou um leproso, ok? Então, nós podemos pensar, os escribas pensando mais ou menos assim: tudo bem curar um leproso, mas você foi imprudente, hein? Você não pode tocar nele. Você blasfemou quando você diz que perdoa os pecados. O cara era paralítico, ele nem estava pedindo perdão, ele só queria cura física. Os amigos levaram e você já blasfemou. Mas espere, ter comunhão com publicanos não, está fora de questão. Eles não. Você está querendo perdoar esse tipo de gente e chamar eles para o reino? Nem pensar. Mas por que os escribas pensavam assim? Porque a fé deles não estava baseada na misericórdia, no amor a Deus e no amor ao próximo. A fé deles era isso aqui, ó. Eles não leem a Torá, eles não jejuam, eles não dão dízimo, eles não guardam os sábados, eles são os mais impuros de todos. Percebam que a vida deles não está baseada na fé em Deus, está baseado naquilo que eles fazem, na obediência aos mandamentos. Ou seja, a vida espiritual dos escribas é só o intelecto. Não tem vida espiritual de verdade. Lembre-se que o alvo final da palavra de Deus não é dar conhecimento.
Quantas pessoas vão às igrejas todos os domingos? Por quê? Porque elas querem conhecer, elas querem aprender, elas só querem um pouco mais de sabedoria para viver as suas vidas. Esse não é o principal alvo da palavra de Deus. Quem pensa assim, erra. Então por que Deus nos deu a palavra? A palavra foi dada para salvar pecadores. A palavra foi dada para gerar arrependimento. A palavra foi dada para mostrar para nós que se nós crermos em Cristo e nos arrependermos, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e a palavra transforma a nossa vida. Cuidado você, que às vezes só vem na igreja para aprender e não para deixar a palavra se transformar, porque você age como um escriba moderno. Quantas pessoas? Pastor, eu vejo o YouTube todo dia. Todo dia eu vejo uma pregação de um mestre famoso, de um mestre melhor, desse, daquilo. Cuidado, porque você pode estar simplesmente buscando só o conhecimento para satisfazer a sua necessidade intelectual que te alegra. E isso é um cuidado que os pastores têm que ter, porque eles têm que estudar. Eles têm que ter cuidado com essas coisas, mas eu compartilho isso também com vocês, porque às vezes uma pessoa pode ter muito conhecimento bíblico, intelectual, mas ela não tem vida com Deus. Aquilo não é real, aquilo não tem fruto. Pessoa que lê a Bíblia, mas a Bíblia não está no coração dela, a Bíblia não está na boca dela, a Bíblia não guia os seus pensamentos, a Bíblia não guia os negócios, a Bíblia não guia o casamento, a Bíblia não guia a criação de filhos, mas só é algo que está armazenado numa memória intelectual até que a idade venha desgastar e você venha esquecer, sem gerar nenhuma glória a Deus, nenhum frutos ao Senhor. Então nós chegamos ao verso 17, onde Jesus diz que Ele veio curar os doentes. Por isso Ele precisa estar perto dos doentes. Jesus curou vários doentes, leproso, paralítico, e agora Ele fala de doentes, mas nessa cena do jantar não tinha ninguém com doença física, mas a verdade é que todos estão doentes, toda a humanidade está doente. E o grande problema, e que pode ser que você que me ouve nessa noite, pode não saber ou não reconhecer que você também está doente. Outros já descobriram que estão doentes, estão procurando ajuda, estão procurando Jesus. E outros ainda, que é o mais doente de todos, é aqueles que se sentem seguros, que se acham sãos e que acham que estão em plena forma com Deus. Estes são os mais doentes, que são os escribas da nossa cena de jantar. Você sabe que você está doente? Você tem noção disso? Você está doente. Todos que me ouvem nessa noite estão doentes. Você tem procurado a cura em Jesus? Você já ouviu falar dessa doença mortal que manda para o inferno, chamado pecado? Quando você pensa nisso, você olha para você e você não vê problema nenhum. Se você não vê problema nenhum na sua vida, então você está ignorando essa doença, que no final vai acabar com você. Mas Jesus chama todos para serem curados. Ele tira um coração de pedra, um coração duro, inflexível, insensível, e põe um coração de carne. Jesus chama pecadores para serem salvos, para terem os seus pecados perdoados. Lembre-se que, voltando ao verso 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Isso aqui é uma ironia com os escribas, porque os escribas poderiam ouvir isso e falar: nossa, nós somos os justos. Jesus está sendo irônico, porque todos estão doentes. Deixe-me falar algumas coisas para vocês praticarem sobre isso. Primeira coisa, convide os seus colegas de trabalho ou de escola para conhecer Jesus. Levi fez isso. Levi levou todo mundo para a casa dele. Você tem usado a sua casa
para o Evangelho? Ou o Evangelho é tudo aquilo que Deus faz por você, mas o Evangelho não usa a sua casa? Como que tem sido a relação do Evangelho com a sua casa? E se você que me ouve aqui, e é uma das pessoas que foi convidado por um colega, ou por um amigo, ou por um familiar, para conhecer Jesus, eu quero dizer para você, continue ouvindo o Evangelho, até que Jesus mude o seu coração. Porque todos os que estão aqui passaram pelo mesmo processo. Foram ouvindo o Evangelho. E o Evangelho foi transformando a nossa mente. Segunda coisa que você deve fazer. Cuidado para não ser como os escribas e desprezar as pessoas que o mundo julga que são menos dignas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando olhamos para essa barra do pecado, todos estão abaixo. Não há um melhor nem um pior. Todos estão doentes. Todos precisam da mesma cura, o perdão em Jesus Cristo. Então, cuidado para não desprezar as pessoas. Terceiro, não confie na sua vida religiosa. Não confie naquilo que você faz como se isso fosse o que agrada a Deus, porque exatamente era isso também que os escribas faziam. Eles tinham toda uma performance religiosa, mas eles estavam doentes. Confie somente em Jesus, Ele cura você, Ele te salva. E lembre-se, o Evangelho não é você se transformar, olhe para mim, o Evangelho não é você consertar todas as coisas. O Evangelho não é você ficar limpinho moralmente. O Evangelho não é você tirar todas as impurezas, perdoar todos os pecados e aí ficar bem bonitinho, vir na igreja e falar: Senhor, aqui estou, agora eu posso me entregar ao Senhor. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é você, um mendigo espiritual todo sujo, todo impuro, condenado se ficar sem Jesus, vindo até Jesus com a cabeça baixa. Senhor, sê propício a mim, eu sou um pecador, tem compaixão de mim. Esse é o Evangelho, e é isso que Jesus está mostrando. Os piores daquela época estavam comendo com Jesus. Nós somos os piores da nossa época, não tenha dúvida disso. Nós, você. Então nós precisamos daquilo que Levi experimentou, nós precisamos daquilo que esses publicanos, esses homens corruptos, esses que eram considerados traidores, porque eles foram ao médico chamado Jesus, e ali eles receberam perdão, receberam um coração de carne sensível, sincero, quebrantado, que mudou a vida deles. Porque aqueles que procuram o médico Jesus, ou que aceitam ouvir desse médico Jesus, que perdoa pecados, vão. Naquele dia, quando Cristo voltar para buscar a igreja e acertar contas do mundo, vai ter um grande banquete. E de alguma maneira essa cena aqui em Cafarnaum, no verso 15, serve para apontar esse grande banquete que vai ter ali o Pai, o Filho, o Espírito e todos aqueles de todos os tempos que creram no Filho de Deus e vão se sentar na mesa de Deus e vão comer e vão beber e vão experimentar do amor de Deus para sempre. E por quê? Porque eles foram curados pela fé em Jesus Cristo e os seus pecados foram perdoados. Agora, eles não estão mais afastados de Deus. E nós então viveremos com Deus para sempre. Esse é o Evangelho que você precisa abraçar e viver.